o nosso estudo, né, que a gente está dando continuidade ao nosso item da semana passada, que é o item 10, o complexos familiares. Né? Se vocês tiverem alguma pergunta das leituras que estão como referência para o nosso estudo, a gente pode tirar dúvidas, né? E eu queria, então, só para poder retomar, né, o tema da semana passada, que é poder realmente entender que o quanto as relações parentais impactam, né, no nosso desenvolvimento individual. Né? Então, o quanto para compreender a nossa personalidade, a gente sabe que essas relações familiares vão impactar na formação da nossa personalidade, em especial na formação de imagens internas de pai, de mãe, assim como outros complexos parentais, né, que vão, de uma certa maneira, nortear o nosso comportamento, e muitas vezes essas imagens vão não só nortear, como, digamos assim, dominar o nosso mundo interno, né? Porque cada complexo ele é constituído, então, de um elemento nuclear, que é esse tema, uma imagem arquetípica, né? E de toda a carga emocional e representações. Eu vou começar agora, viu? Tá que estão ligados àquele tema, aquela realidade, como, por exemplo, o complexo materno, né? Qual é a imagem da mãe, seja a mãe biológica ou não, a função materna, e todas as experiências emocionais que são ligados àquela imagem que a gente vai internalizando e vamos agregando, então, né, padrões de uma certa maneira, representações internas, né, que vão, de certa maneira, então, criando uma imágona, uma imagem materna, e essa imagem materna, assim como as outras imagens, como do pai, a persona, vão ter uma carga emocional e uma autonomia dentro de mim, determinando a minha forma de ver o mundo, ou de me relacionar, da qual eu posso estar mais preso ou menos preso a essas imagens, e isso, de uma certa maneira, então, influenciando diretamente o meu comportamento, né? E dentro desse universo, né, dos complexos familiares, né, isso tem duas coisas muito básicas que eu acho que são as questões mais gerais, porque isso para cada pessoa vai se dar de uma maneira. A gente viu assim, quanto mais a gente mais evoluído espiritualmente a gente menos sujeito a essas influências externas, né, ou emocionais. Mas, de qualquer maneira, todos nós, invariavelmente, somos reféns, de uma certa forma, né, dessa dinâmica familiar. Né? Então, de uma certa maneira, a questão toda, do ponto de vista psicológico, para a visão junguiana, não é tanto como é que esses padrões se estruturam dentro da gente. Né? Porque isso todos nós vamos ter. Assim como a gente tem um corpo, uma estrutura física, uma estrutura cultural que nos dá uma base também de referência na nossa forma de ver o mundo, de se relacionar. A questão toda não é tanto dos elementos que compõem a nossa realidade psicológica, mas de que maneira a gente se relaciona com eles. Isso é o mais importante. Jung vai dizer que o mais importante não é a neurose. O mais importante é quem tem a neurose. Então, ele faz uma distinção, né, gente? Eu posso ser meio tortinho, né? Então, mas o problema não é eu ser tortinho, mas é como eu vivo o meu lado tortinho. Eu posso viver isso de maneira positiva ou negativa. Isso pode me impedir, eu posso gerar um sofrimento para mim ou não. Então, por isso que não é tanto os complexos familiares que são tão importantes, mas como a gente, de uma certa maneira,
se relaciona com eles, porque para Jung a neurose sempre é uma condição do momento presente, da minha atitude agora, da minha forma de me relacionar, de perceber, de reagir neste momento. Então, o Jung vai sempre... Então, de uma certa maneira, o que o Jung está trazendo aqui é que, por trás da nossa neurose, tem uma postura, um posicionamento que é meu, né? que é do próprio espírito aí, né? Então eu posso sim ser lesado emocionalmente, sim, eu posso ser lesado emocionalmente, né? Eu posso ficar com uma inibição psicológica porque a minha mãe e o meu pai eram muito críticos e eram muito austeros e muito distantes, e isso me trouxe uma inibição. Mas não é a inibição que de uma certa maneira, importa na sua essência, mas como é que essa inibição vai me afetar e que desafio ela vai me provocar e de que maneira eu vou lidar com ela. Então, nesse sentido, tudo é uma oportunidade de crescimento, né? De amadurecimento, de evolução, né? E de uma certa maneira, como a gente viu, isso também depende de como o espírito, naquilo que ele traz, enquanto predisposição, enquanto condição própria, vai interagir, criando uma dinâmica mais favorável para que esses elementos todos sejam internalizados de maneira mais negativa ou menos negativa, né, gente? Então, tudo isso está em jogo. Mas tem duas questões gerais que eu acho importante a gente pensar um pouquinho. Uma, quando a gente viu as etapas da vida, que o Erik Erikson ele traz estágios de psicossociais de desenvolvimento, né? Então ele vai colocar que cada fase de desenvolvimento psicológico tu vai trabalhar um tema, uma condição psicológica que é essencial para o teu amadurecimento, né? Então ele começa na primeira fase, do 0 a 1 ano de idade, que tu vai desenvolver a confiança ou a desconfiança. Então, sempre tu vai dentro de cada fase ter uma experiência que pode ser tanto positiva, né? Enquanto aquilo que a fase está te proporcionando, ou negativa. Então, a primeira fase é a da confiança ou da desconfiança, né? Então, tu vai assimilar uma confiança básica no mundo, ou tu vai ter uma desconfiança do mundo, como se o mundo não fosse um mundo seguro para ti. A segunda momento é dos 2 aos 3 anos, que é o exercício da autonomia ou a experiência da vergonha e da dúvida. Então, essa fase tu vai elaborar, assimilar essa experiência que vai te dar ou autonomia ou vergonha e dúvida. Depois, dos 3 aos 5 anos, tem a questão ou da iniciativa versus a culpa. Ou tu te sente à vontade e com autoestima, com certo recurso para poder ter iniciativa, ou tu vai construir um padrão de culpa, né? Então, esse fator, o Erik Erikson vai colocar mais ou menos entre 3 e 5 anos de idade. Depois, vem de 5 a 11 anos para ele a experiência do esforço de um lado ou do sentimento de inferioridade de outro lado. Então, dos 5 aos 11 anos, é esse tema psicológico que está sendo elaborado, assimilado pelo indivíduo, pelo ser humano, de esforço ou de inferioridade. Com a puberdade, né, até a vida jovem adulta, dos 11 aos 20 anos, começa a fase de clarificação da identidade ou confusão de papéis. Então, outro vai construir uma identidade mais sólida, mais consciente de ti mesmo, né? Ou de confusões de papéis. Seja que papéis for, não é só sexual, pode ser qualquer papel, né? O papel enquanto vocação, papel enquanto teu lugar no mundo, e assim por diante. Dos 20 aos 35 anos de idade, tu vai estabelecer a experiência de intimidade
ou de isolamento. Então, 20, 35 anos de idade, para o Erik Erikson, a fase envolve essa experiência emocional e de tu internalizar, então, tanto uma condição que favorece a intimidade ou, de outro lado, o isolamento. Dos 35 aos 65 anos de idade, tu tá ou na produtividade adulta, que é a tua responsabilidade, tua criatividade, tua capacidade de expressar e de construir algo no mundo, ou aquilo que eles chamam de estagnação, né? Ou tu fica paralisado ou condicionado sem poder realizar o teu potencial, assim por diante. E, por último, a partir dos 65 anos de idade, ele vai falar que é a fase ou da integridade ou do desespero, né? Ou tu vai se tornando cada vez mais inteiro, maduro, e buscando uma integração do teu ser, ou tu vai despertar para processo mal elaborado que vão gerar insegurança, desespero e assim por diante, né? Então, essa é a fase que é a última fase para o Erik Erikson. Tá? A Débora está dizendo, então não é o complexo que me deixa tortinho? Então o complexo não é algo negativo? Não, o complexo me deixa tortinho, Débora. Tá? Não só o complexo, né? É o complexo com as minhas coisas. Então, o complexo me deixa tortinho. Mas o ser tortinho não quer dizer que isso é bom ou é ruim, né? Pode ser uma necessidade para a minha alma. E pode ser muito útil para a minha alma. E pode não me deixar complexado, né? Porque a gente tem duas atitudes frente ao ser tortinho. Ou tu se torna complexado ou se torna uma pessoa complexa, né? Então, tu pode escolher. E ser uma pessoa complexa, rica, ou uma pessoa complexada. E isso depende de cada um de nós. Então, né, cada um vai ter a sua tortice, né? Ninguém é certo, como diz a música do Caetano Veloso, de perto ninguém é normal, né? Nem precisa ser muito perto, né, gente? Né? Então, de uma certa maneira, nós temos nossas, né, limitações, nossas fantasias, nossas imagens, padrões comportamentais, esquemas de que está ligado a essas fases do Erik Erikson, né? De como a gente vai, de uma certa maneira, assimilando daí tudo isso que ele falou aqui, né? Como é que a gente foi vivenciando confiança versus desconfiança, autonomia versus vergonha e dúvida, iniciativa versus culpa, esforço versus inferioridade, clarificação de identidade versus confusão de papéis, intimidade versus isolamento, produtividade versus estagnação ou integridade versus desespero. Então, tudo isso faz parte do nosso mundo interno. Então, a gente tem mais confiança ou menos confiança, a gente tem mais culpa ou menos culpa, com mais iniciativa ou não, com mais autonomia ou com mais vergonha, com mais clareza de nós mesmos, com mais confusão, com mais capacidade de intimidade de relação, ou com mais isolamento, com mais capacidade de produzir, realizar, ou de se sentir estagnado, com mais integridade das nossas partes, ou com mais partes nossas soltas que levam a conflitos e desespero. Então, tudo isso compõe a nossa natureza. Então, e dentro disso, todas essas questões, tanto boas como negativas, tanto favoráveis como desfavoráveis, ela vai gerar desafios para a gente. Vai provocar em nós, né, desacomodações, necessidades, vai impor experiências. E aí que entra a questão da nossa postura interna, né? Até que ponto, né, essa neurose é um fator de limitação e de sofrimento, ou essa neurose é um fator de crescimento e superação que me leva a uma profundidade do meu ser, né? Então, isso depende também muito da gente, né? Silvia? Dando essas coisas que tem, essa parte positiva, essa parte negativa, me parece, de certa forma, de que a gente vive numa batalha o tempo todo.
com isso? Se você tem um que pesa mais, um que pesa menos, significa isso, essa batalha, isso que você acabou de dizer também, essa explicação que Sim, você sim. deu, é isso que você falou que tem certos conflitos que a gente vai ter que enfrentar certas coisas. Quer dizer, porque desse jeito é como se a gente vivesse uma batalha constante com nós mesmos. E tem alguma coisa em que a gente tem um repouso disso? Oh. Repousar nem quando a gente desencarna, né, Silvia? Não é não, mas Não tem repouso. Né? A gente pode ter uma certa harmonia interna, mas a vida é feita de dinamismo, de troca, e agora a gente pode viver com uma certa tranquilidade, não se assustar com essas coisas. Isso é maturidade, né? Maturidade, a gente poder ter essa coisa de refletir, dar um certo distanciamento, e mesmo que de uma certa maneira essas coisas provocam, a gente pode ter condições de poder, de certa... Tanto é que tem gente, por exemplo, tem um paciente, né, Silvia, que tem uma tendência de ter crise de ansiedade, ou com uma tendência à crise de pânico, e alguns conseguem estar ali com aquela crise acontecendo e tem uma parte dele que mantém a serenidade e a paz ao mesmo tempo. Então, tem uma parte dele que está ansiosa e que está ali, né? E outra parte que consegue refletir, não, vou respirar profundamente, eu já sei que isso passa, e consegue lidar bem com isso. Então, tu vê, dentro da gente tem várias partes nossas acontecendo, né? E outras pessoas que descompensam aqui naquela hora, né? E ficam, e fragilizam e acabam reforçando aquela situação de crise, né? Então, depende muito, né? Até porque esses processos emocionais, gente, às vezes eles têm aspectos muito específicos, né? E outros muito gerais. Tem gente, por exemplo, que tem vergonha, que é envergonhado por natureza. Outras pessoas que vão ter vergonha em frente a uma situação da vida. Em outras não tem vergonha. Tem o filho de um conhecido meu, que ele é super extrovertido, a criança, o filho dele. Comunicativo, quando sai, pergunta, pega o dinheirinho dele, compra, tem curiosidade. Ele é uma criança super assim, despachada em muitos aspectos. Mas quando ele vai ter que apresentar um trabalho numa sala de aula, ele se perde todo, fica todo envergonhado. É uma coisa bem específica, né? Então, de uma certa maneira, a natureza nossa tem uma complexidade e uma particularidade que é muito diversificada, né? E por isso que a Joana propõe a importância do autodescobrimento, de não se julgar e nem se justificar, poder se perceber para a gente poder ir entendendo como é que se dá esse processo de funcionamento e nesses embates, né, Silvia, daí, nessa dinâmica, a gente poder ir conseguindo dialogar e construir recursos para poder lidar com esses elementos de maneira a não atrapalhar tanto a nossa vida e ser útil para o nosso crescimento espiritual. Quer dizer, de certa forma, isso é extremamente necessário, essa briga uma coisa com a outra, porque é isso que vai diferenciar quando a gente tem coragem, quando a gente precisa ter. E a questão de autoconhecimento, como você falou, é bem interessante. É de criar alguma coisa dentro da gente que te dê a força. E, eventualmente, o processo de individualização. Né? Obrigada, Gelson. Thank you. Gabriele? Então, o microfone... Oi, desculpa. Obrigada. Não, é só para ver se eu entendi mesmo. Então, você disse essas fases, que eu acho que foi do Eric Edson, e aí a questão para a gente ter contato com isso, saber que mais ou menos funciona desse modo em cada fase, e por mais que a gente esteja num lado que não seja o positivo, a gente trabalhar isso de acordo com quando os complexos e as neuroses vêm, e como você disse, um paciente seu, dialogar com isso. Ou seja, tendo conhecimento do que acontece, a gente possivelmente terá melhores ferramentas para lidar com os problemas, é isso? Com certeza, Gabriela. À medida que a gente tem esse processo de tomar consciência da nossa natureza, por isso que a proposta do James Hillman, na psicologia arquetípica, e a proposta da própria Joana de Ângeles, né, comece da onde tu está, né?
Ou seja, não tenta ser mais do que tu é e não tenta fugir de ti. Olha para ti, te acolhe. Então, a propósito desse auto-amor que Joana propõe é justamente isso, te aceitar, que na medida que eu não me julgo, me aceito, isso já tira uma carga de cima de mim, uma certa ansiedade, né? Porque eu posso estar em paz comigo, mesmo com minhas pequenezes, mesmo com as minhas limitações, e a partir disso eu tenho condições, então, né, de ter maior clareza de mim mesmo, né? Maior possibilidade de me perceber e construir possibilidades de caminhos novos na minha vida. Por isso que o julgamento ele é sempre um elemento complicador, que o julgamento sempre é um processo que limita, geralmente é preconceituoso, geralmente o julgamento está ligado já ao complexo, né? O julgamento, muitas vezes, é uma visão do complexo. Eu me julgo inferior, eu me julgo pequeno, eu me julgo incapaz. Já é o complexo agindo dentro de mim. Então, eu tenho que me libertar do complexo de, não, eu não sou nem melhor nem pior, eu não sou inferior. Eu me sinto, às vezes, inferior, mas eu não sou uma pessoa inferior. Então, eu tenho que não me julgar e tentar compreender que sentimento é esse, que fantasia é essa, e me permitir estar ali, me reconhecendo nos momentos onde isso constela, é ativado, para poder, aos pouquinhos, ir daí construindo possibilidades novas da minha vida. Então, esse processo de autoconhecimento é fundamental. E não tem autoconhecimento sem essa abertura, né? Se tu se julgar, tu não está se conhecendo daí. Está fechado, né? Entendi. Só completando, eu gosto bastante dessa ideia de quando você observa o seu comportamento e você, por exemplo, deu o exemplo da pessoa ansiosa, né? Que ele estava vendo que ele estava tendo um ataque de ansiedade. E você ter essa segunda pessoa, sei lá, uma outra pessoa dentro de você e falar, então, estamos aqui sem ar, né? O que a gente pode fazer? E se acalmar. E realmente, às vezes, dá essa impressão que tem pelo menos 2 ou 3 pessoas, uma bem calma, uma outra desesperada. Então, obrigado por trazer isso. Tem várias dentro da gente, né, Gabriel? É. Muito bem. Santiago? Peço desculpas, porque trataré de falar em meu idioma para expressar-me melhor. Pregunto al doctor Gelson, ¿el pensamiento de Pablo de Tarso correspondería a esta fase de la clase de hoy, cuando él, en una de sus cartas a los Corintios, habla así: aquello que yo debo hacer, no consigo. Aquello que no debo, eso hago. Al final, habremos de pensar, cuando hicimos lo que debíamos, debemos pensar, siervos inútiles somos, porque lo que debimos hacer, hicimos. Desde el punto de vista psicológico, frente a la clase de hoy yo me siento así. Sim, acho que todos nós mais ou menos nos sentimos assim. O Paulo ele tem essa sabedoria, né, Santiago? Ele tem uma grande visão do ser humano, né? Ele tinha uma capacidade de compreensão da realidade humana e de lidar com as questões, né? Por isso que ele foi tão importante na orientação dos próprios cristãos da época, né? Nas cartas dele, quando ele fala também, né? Que ele fala que tudo me é, né? Possível, mas nem tudo me convém, né? Tudo me é permitido. Então, de uma certa maneira, isso também está falando disso, né? Quer dizer, e quando o Mefistófeles, que é o demônio, né? Que e pergunta quem é ele, no Fausto de Goethe,
o Mephistófeles fala assim, eu sou aquele que tenta fazer o mal, mas que sempre resulta num bem. Então, de uma certa maneira, a gente está justamente nessas contradições nossas da vida, né? A gente às vezes tem pessoas que são aparentemente bem intencionadas, mas inconscientemente são movidas por desejos e emoções terríveis, e pessoas que são atrapalhadas muitas vezes, né? Mas são movidas por processos nobres. Então, a questão da dinâmica psicológica, ela não pode só ver o comportamento em si, ela tem que analisar as motivações inconscientes da gente, né? E para a gente poder realmente fazer uma análise mais criteriosa e mais cuidadosa da nossa própria realidade, né? Então, né, isso é muito relativo do ponto de vista espiritual, né? A gente vê a própria parábola do talento. A pessoa enterra o talento porque acha que vai ter, não quer botar fora o talento por medo, né? E acha que está fazendo uma boa coisa, né? E na verdade está lá por medo, por covardia, né? Então, mas isso tudo são questões importantes. A própria toda a questão do filho pródigo, né, que a Joana interpreta Em Busca da Verdade, né? Ela vai analisando o quanto aquele filho que ficou com o pai, na verdade, não foi com o pai por amor ao pai, mas por querer, por acomodação e por interesse de ficar com a fortuna do pai, né? Então, isso tudo é muito relativo, né, gente? Então, a vida tem essas coisas todas que, de uma certa maneira, é complicado. Sara? Isso que você está falando, essa problemática, não vem também de reencarnações passadas que não são ativadas. As pessoas têm nós temos essas dificuldades que às vezes nós não conseguimos ativar. Porque você falou agora no menino, eu tenho uma pessoa que ela é uma líder, mas ela não consegue falar em público. Uma amiga minha, ela faz um trabalho excelente, mas quando é para falar em público, ela fica frustrada porque ela não consegue mesmo. Não é por falta de estudo. Sim, Sara, com certeza. Sempre vai ter questões que são nossas, né? Mesmo que eu tenha um pai crítico, uma mãe devoradora, negativa, aonde vai acionar em mim é nos meus pontos de conflito que eu já trago de outra vida, né? Então, isso que eu falei, né? Que, de uma certa maneira, quanto mais evoluído o espírito, menos suscetível ele vai estar às influências externas. Então, é uma interação de elementos, né? O ambiente familiar é fundamental, né? Por isso que a gente reencarna e passa pela infância, porque justamente essa primeira fase da vida ela nos dá uma capacidade de assimilar novos conhecimentos e criar padrões novos necessários para poder contrapor o passado, né? E, nesse sentido, o ambiente familiar pode ser muito útil e muito traumatizante, né? Mas tudo isso interage com aquilo que a gente é, né? Que a gente traz, né? De uma certa maneira, de outras vidas, né? Com padrões, conflitos, condicionamentos e, acima de tudo, valores morais. Os valores morais também estão nisso? Claro, com certeza. Já eu tinha dificuldade quando eu era criança com a escola, de chegar atrasada. Eu morava no interior e para chegar até a escola levava 1 hora. Eu lembro-me que quando eu me atrasava, eu chegava na escola em planto, que a professora tinha que ficar falando comigo. Eu tenho essa coisa com a pontualidade. Eu não sei se é por causa do pai, que é ferroviário, que fazia a gente ir para a estação 3 horas para pegar o trem. Geralmente eu nunca chego atrasada em lugar nenhum, mas eu não tenho mais aquele pânico da criança que... Isso que é bom, né, Sara? A gente vai Não criando tem. o hábito, mas a carga hábito. emocional a gente vai desmanchando. Agora tu tem uma disciplina, mas sem o terror que era emocionalmente, né? Então, é verdade. Então, claro, essas questões agora, o que está em jogo aí, né? O quanto isso tu traz de outra vida ou não, isso fica difícil de a gente quantificar, né?
Tá certo. É. O importante é que o terror já passou. Importante que vai ensinando a gente para olhar para essas questões, né? Muito obrigada. Muito bem. Eu sou Li. Sim, engraçado que eu ia perguntar uma coisa que leva mais ou menos isso aí, Sara. Eu queria perguntar, Gelson, a pessoa mesmo uma pessoinha, que é criança, né, que se sente toda segura e assim é muito, quase que independente, os pais não conseguem influenciar muito, mas não é desobediente, não é a mesma coisa, não, viu? Obediente, mas assim, independente, tem as suas ideias desde pequena, e vai crescendo, e vai tendo uma coisa assim, mais segura, se sentindo segura, sabe? E, então, eu queria saber se tem a ver com isso aí, agora que a senhora acabou de falar, se a gente mesmo, alguma coisa, você falou alguma coisa da força, de alguma coisa interior, né? Então, é uma coisa da gente mesmo, tem a ver com a personalidade, tem a ver com algo de vida passada, que a gente decidiu que será assim, que vai lutar nessa e tal. Porque eu estou pensando na segurança, a pessoa é segura, é natural, aquela segurança continua, sabe? E veja bem, eu falei segurança, não falei pernóstico, que é outra coisa. A pessoa assim, com segurança no que vai fazer, as situações na vida, consegue ser automático, ser autônomo, quer dizer. Assim, não é muito dependente das situações, mesmo que elas apareçam difíceis, existe aquela coisa do otimismo, e de alguma forma eu me lembrei que parece que tem alguma coisa com a Sara, quando ela estava falando, sabe? A segurança vem com o crescimento, ou a gente Depende, cresce né? com a segurança? Tem a segurança fruto da autoestima, uma estima, porque a autoestima, o autoamor leva à fraternidade, né? A confiança, o autoamor leva à fraternidade, à cooperação. Porque se tu não tem autoestima, tu pode ser uma pessoa que busca daí, precisa competir, precisa controlar o outro, tu precisa, né, ter inveja. Então, a autoestima é fundamental para a gente poder ter paz e poder, de uma certa maneira, criar um convívio favorável. Mas a autoestima não quer dizer, né, que toda pessoa que tem assim uma autossuficiência ou uma certa atitude de sentir com autonomia, eles têm autoestima, né? E é que tá, porque as coisas são mais complicadas, né? Porque a pessoa pode ter essa iniciativa e essa autonomia. Eu conheço, por exemplo, um parente distante meu, um primo de segundo grau. Eu não convivo com ele muito, mas assim, as poucas vezes que eu convivi com ele é uma pessoa que tem muita assim, presença coletiva, ele é falante, ele fala bem, ele é bem articulado, ele gosta de falar, ele gosta de se apresentar, ele gosta de ter atenção, mas ele tem um núcleo narcisista, né? Então, quando ele se sente ameaçado, quando ele não encontra o reconhecimento do coletivo, ou quando ele está numa situação que toca em uma certa universo aonde ele não consegue ter aquele valor que ele espera, ele começa a ficar ansioso, ou ele começa a rejeitar aquele mundo, ele cria um esquema com uma forma de que ele mostra que é difícil ele suportar a interação com aquele universo, porque, de uma certa maneira, bateu no complexo dele. Então, mesmo ele sendo uma pessoa que aparente autoestima, que aparente autonomia. Então, muitas vezes, cria uma autoestima que é narcisista, que é muito da persona, né? Então, tudo isso a gente tem que entender o grau de profundidade da realidade realmente consistente dessa autoestima ou não. Né? Então não existe, Doc. Então não existe a pessoa totalmente... Não existe alguém que possa pensar assim, eu consigo, eu sou seguro, eu sei... mesmo levando, atendendo aqueles que
que tem as suas necessidades, que não é uma pessoa que está voltada só para si mesma, narcisista, sei lá como. Mas, então, não existe uma pessoa totalmente segura. Tem pessoas que são mais seguras, tem pessoas menos seguras. Tem, como eu falei, coisas mais específicas. Pode ter muita segurança em relação a alguma área da minha vida e não tem outras, né? Então, isso também é muito assim, dinâmico, né? Varia muito, né? Não tem uma regra, né? Ok, obrigada. Denise? A minha pergunta é a respeito de uma colocação que tu colocaste uns minutos atrás, que tu falaste que o julgamento é um complexo agindo dentro de mim, né? Sim. E como é que se vê, esse é um julgamento com respeito a mim, como é que se vê o momento que eu começo a julgar o outro nas atitudes, no pensamento, na forma de agir? Porque eu até entrei numa fase já há muitos meses já de guardar o que eu penso, o que eu sinto diante das situações, porque eu já não sei até que ponto isso é verdadeiro ou é de mim, ou é eu. Porque uma coisa assim, ó, é uma diferença, né, Denise, né, de julgar e de compreender a realidade, né? Toda relação humana vai ter um nível de projeção da gente. A gente não tem assim, uma capacidade de ter uma lisura, uma objetividade plena diante da realidade, né? Então, as nossas emoções, as nossas relações, de uma certa maneira, elas vão trazer conteúdos nossos, né? Mas isso, de uma certa forma, não impede a gente de enxergar as coisas, né? E de compreender elas, né? Então, quando eu enxergo uma pessoa que tem uma sombra negativa, né? Essa sombra negativa, ela existe, né? Então, eu estou reconhecendo que a pessoa ela é mal intencionada, ela é invejosa, ela tem um jeito de querer enrolar, ou mentir, ou de fantasiar. Então, tu percebe a pessoa como é. Mas perceber não é julgar. Eu não julgo ela. Eu percebo que ela é assim, ou seja, julgar é dizer, ela é infeliz, ela é uma pobre coitada, ela é maldosa, ela é uma bandida, daí eu estou julgando, né? Porque no julgar a gente vai conceituando, a gente vai trazendo para nossa vidinha pequena e para nosso entendimento pessoal daquelas referências que a gente tem. Então, agora, o quanto dessa compreensão ela é honesta da nossa parte, enquanto a nossa compreensão já está contaminada por nossas questões internas, e aí a gente está mais julgando que compreendendo, e esse limite é muito delicado, né? O que a gente percebe? Quanto mais nos afeta alguma coisa emocionalmente, a tendência é que mais projeção há, né? Porque quanto mais aquilo nos pega, é porque aquilo tocou em algum ponto mal resolvido da gente. Então, por isso que eu acho que a tua atitude é bem sábia, né? Antes de eu querer ficar preso nos meus pensamentos, ou na minha reação emocional, ou naquilo que eu prontamente entendo, né, daquela pessoa, eu vou esperar um pouquinho, vou avaliar realmente, vou deixar passar, porque muitas vezes essa primeira impressão pode ser uma coisa minha, né? Da minha forma de ser, e que eu estou, né, equivocada porque me pegou no dia mal, pegou num pontinho mal resolvido meu. Então, eu acho que poder realmente guardar as nossas impressões, né, e refletir, dar tempo, né, para as coisas poderem se organizar e aparecer, é uma forma de a gente poder ir lidando com essa situação e podendo refletir se aquilo realmente é algo da nossa compreensão ou do nosso julgamento, né? Então, isso nem sempre é fácil de saber distinguir uma coisa da outra. Muito obrigada. Kate? Bom dia. O meu assunto também é em cima do julgamento. Eu gostaria que você me corrigisse se eu estiver errada.
Eu tenho uma forma de ver o julgamento um pouquinho diferente, e aí eu fiquei na dúvida se eu estou vendo de forma correta, porque eu acordo de manhã e eu olho no espelho e eu me acho, oh my God, estou toda descabelada hoje, eu estou julgando. Se eu me arrumo e agora estou bem para ir para a rua, eu estou julgando. Então, nós estamos julgando a todos e a tudo o tempo todo. Não tem como não julgar. E eu vejo assim, o problema não é julgar, porque é quando eu julgo que eu analiso se aquilo é correto e se aquilo, como a nossa colega estava falando ali, eu julgo o outro, eu estou analisando se aquilo é bom para mim, se eu quero ser daquela forma. O que eu vejo errado é o condenar. Tipo, eu estou condenando que aquela pessoa que fuma é fumante. Então, eu condeno ela para o resto da vida como um fumante. Mas a partir do momento que eu olho aquela pessoa, estou julgando, olha, ela está fumando, não é legal. Eu não vou fazer isso, vou levar para mim como uma lição. Eu vejo como uma forma positiva o julgar, né? O que a gente não pode é condenar. Tá errado isso? Depende qual é a conotação que tu dá para a palavra, né? Porque na introdução do livro Ser Consciente, né, a Joana vai dizer exatamente isso, que o ser consciente deve trabalhar sempre partindo do ponto inicial da sua realidade psicológica, aceitando-se como é e se aprimorando constantemente, né? E aí ela segue falando que a gente só consegue isso, né, através de uma lucidez. E essa lucidez é um processo de então autoconhecimento, de autoanálise e de uma disposição para poder se encontrar e tirar as máscaras, né? Romper com essas máscaras sem se perder, né? E ela vai dizer, para isso, não se julga nem se justifica, não se acusa e nem se culpa, apenas se descobre. Então, a ideia de julgamento que ela está fazendo aí é uma ideia realmente de uma visão negativa, porque assim, né, Kate, eu posso, como tu falou, eu posso me olhar no espelho e ver que eu estou toda com o cabelo todo desgrenhado, mas isso é um fato, uma constatação. Meu cabelo tá amassado, tá todo arrepiado, mas isso não quer dizer que eu sou feio, eu sou bonito, né? Eu posso, não, porque eu sou uma pessoa pior por causa disso, né? Então, a constatar o fato é uma coisa, o julgamento, porque aí tem duas coisas, tem o julgamento e tem também a qualificação emocional, que é dado pelo sentimento, que isso sim, toda experiência nossa é qualificado pelo sentimento que dá um valor para ti. Puxa, eu não gosto de me sentir com o cabelo desgrenhado. Para mim, isso é desagradável. Então, o valor é um valor para mim, né? Para o outro, quanto mais arrepiado, melhor. Então, de uma certa maneira, porque o valor para ele quer realmente ser underground, quer ser contra a cultura, né? Depende daí das questões que estão em jogo. Então, a questão toda é o valorar algumas coisas, o valor é sempre uma qualificação a partir da função sentimento. O julgamento é a forma como tu determina um valor que querendo impor isso para o outro. O fato que para mim é bonito, né, uma coisa, não me dá o direito de achar porque o outro se vestindo assim de desqualificar a pessoa. Eu posso achar feio esteticamente, aquele padrão dele ser não me agrada, mas eu não julgo isso, né? Eu não interpreto isso a partir desse valor meu, né? Então são questões um pouquinho diferentes, mas depende da conotação que tu dá para a palavra aí, né? Exato, eu acredito que é mais isso mesmo, depende de como a gente olha para a palavra. Laranja é laranja na cor ou é na fruta, né? Sim. Obrigada. Muito bem, gente. A gente está indo para o nosso final. Eu só queria fechar esse nosso tema, só trazer que, além, então, dessas fases de desenvolvimento e dos complexos que a gente vai assimilando enquanto imagens internas
que vão movimentar nosso comportamento. Também uma outra coisa geral que eu já comentei aqui, mas eu queria lembrar para vocês, que é os padrões de apego, né? O tipo de vínculo que a gente vai construindo, que são a partir dos padrões de apego, porque, como eu já falei para vocês, o apego é necessário nos primeiros meses de vida para transmitir uma sensação de segurança, né? Então, os bebês se apegam aos adultos que são sensíveis e receptivos às relações sociais com eles, né? E busca nos cuidadores esse apoio, essa proteção, geralmente de 6 meses a 2 anos de idade, né? Então, quando ele começa a engatinhar, começa a usar figuras de apego, né? Para poder ser suporte para eles, né? De apoio, de referência, né? E, de uma certa maneira, o que a gente vê assim, quanto mais o ambiente é inseguro, né? Quanto mais porque esse sistema de apego serve para manter, alcançar maior proximidade com aquela figura de apoio, né? E à medida que a criança vai crescendo, né, 3 anos em diante, a separação física não é tanto uma ameaça, né? E aí começa a ver outras questões, né, de exploração do mundo e de ameaça, mas não a tanto física. Então, tudo isso, né, de comportamentos de pré-apego, que correm nos primeiros meses de vida, e na segunda fase, de 2 a 6 meses, e vai se construindo a partir do resto da infância, né? Vai ajudando a criança a ter uma clareza desse processo do apego, né? Então, de uma certa maneira, o que acontece? Quanto mais houver um ambiente gerador de ansiedade, medo, doença, fadiga, vai construir na criança um aumento de comportamento de apego, né? E quando, a partir do 2º ano, a criança começa a ver o cuidador como uma pessoa separada e dependente dela, né? E aí os processos de parceria que pode corrigir e trabalhar um pouquinho essas questões internas, né? Para poder ir trabalhar essa questão do vínculo. E aí a gente vai criar, depois, como adulto, um apego seguro, pessoas que tendem a ter poderes positivos sobre si mesmo, sobre seus parceiros, né? Se sente confortável, tanto na intimidade como na independência. A gente pode ter um apego evitante, né? Que a pessoa quer independência porque tem medo do vínculo, né? E tem medo de se entregar. A gente pode ter um apego ambivalente, né? Que a pessoa busca a intimidade, intimidade e aprovação e receptividade dos seus parceiros, né? E pode se tornar muito dependente dos seus parceiros, né? E, ao mesmo tempo, duvida do valor da sua parceria, né? Isso é um apego ambivalente ou um apego desorganizado, que pode ter sentimentos mistos e contraditórios na relação com as pessoas, né? Então, esses sentimentos são combinados e, às vezes, inconsistentes, às vezes ligado a um momento receptivo, às vezes desconfiados e assim por diante. Então, a gente vai criar também padrões de apego que vai mostrar de como a gente se vincula e a partir da imagem que a gente internalizou em relação a essa segurança emocional e dos vínculos que foram sendo construídos ao longo da nossa formação da personalidade. Só para a gente poder fechar esse ponto aí, né? Para ver como tudo isso é complexo, né? E aí, na semana que vem, então, a gente vai para o próximo item, que é o item 11. Agora, a gente vai falar não da paternidade material, né? Orgânica, psicológica, dos pais que a gente tem, mas falar um pouquinho da paternidade divina, né? Da experiência psicológica da ideia de uma paternidade divina. Da ideia, o item 11, tá? Para a semana que vem, tá bom?